Olá e bem-vindos ao novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o privilégio de receber novamente uma convidada fantástica, a única e inigualável Tenente-Coronel Karen Kwiatkowski, que se tornou uma voz de destaque em questões de guerra, inteligência, liberdades civis e responsabilização do governo. Karen, seja bem-vinda de volta. Muito obrigado por dedicar seu tempo, muito obrigada por me receber. Estou muito feliz por ter você no programa. Como estávamos conversando há pouco, é realmente maravilhoso tê-la de volta. E claro, a guerra entre os Estados Unidos e o Irã parece estar entrando numa fase especialmente perigosa. O acordo de paz provisório de junho praticamente entrou em colapso. O Irã sinaliza que está pronto para passar a uma postura ofensiva em vez de defensiva. E Trump está intensificando a pressão econômica sobre o Irã. Então isso está se tornando um cenário perfeito. O Irã está sob sanções econômicas há 47 anos. Ainda assim, Washington agora redobra a coerção econômica não só contra o Irã, mas também busca impor custos a terceiros países que mantêm laços financeiros e econômicos com o Irã, o que está motivando a mais recente decisão de Trump de redobrar as mesmas políticas que não apenas fracassam, mas que na verdade saem pela culatra. É bom, ele claramente não sabe muito bem o que fazer. Nós já retiramos, em grande parte, nossas tropas dos estados do Golfo. O CENTCOM já está falando de uma redução permanente no número de tropas que teríamos no Oriente Médio. Então, o que estamos vendo é, de fato, o fim da doutrina Carter. Na época de Carter, na segunda metade dos anos 70, a ideia dele era: nós vamos, porque tínhamos uma escassez de petróleo, e o petróleo, e parte disso tinha relação com o Irã. Tivemos a crise dos reféns no Irã, certo? Então ele disse que o petróleo que sai do Estreito de Hormuz, em particular, o petróleo saudita, enfim, é um interesse de segurança dos Estados Unidos. Então, nós, os Estados Unidos, vamos instalar bases lá e vamos garantir o fluxo de petróleo. Não necessariamente só pelo Estreito de Hormuz, mas iríamos até lá e, entre aspas, estabilizar militarmente a região. E foi isso que ele fez. Isso se chama doutrina Carter. E agora acabou, certo? Porque eu não sei se funcionou ou não, mas certamente perdeu eficácia. Aí você tem o Trump, que provavelmente nunca ouviu falar da doutrina Carter, então isso é irrelevante. Mas ele sabe. O Trump não é guiado por um conhecimento realmente profundo da história estratégica americana na região. Ele não sabe. Ele ouve os amigos dele em Israel, o que é normal. Eles têm a perspectiva deles. Ele os ouve. Ele tende a não confiar na própria inteligência. Não na inteligência dele, mas na inteligência militar, nas outras partes do governo, no Departamento de Estado, que deveriam analisar o que está acontecendo e formular orientações e recomendações. Ele não confia nessas pessoas. E acho que parte disso pode ser porque no primeiro mandato dele, ele sentiu que elas o traíram ou que não se importavam com ele. Todas faziam parte da coalizão do Estado profundo contra Trump, sabe? E todas não gostam de mim, não vão me ajudar. Então, seja qual for o motivo, talvez seja legítimo, talvez ele seja apenas paranoico ou as despreze, mas de qualquer forma ele não as escuta. Ele escuta os israelenses. Então não há nenhum contraponto ao que os israelenses dizem a ele. Israel, embora importe energia, tem objetivos muito diferentes na região. Então eles vão dizer ao Trump, como já disseram, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Isso é prioridade. E o Trump não tem como equilibrar isso nas suas decisões. Ele diz, esses caras gostam de mim, confiam em mim, nunca me fizeram mal. Então vou ouvir Israel. Bom, Israel está fazendo mal a você todos os dias. Está fazendo mal aos Estados Unidos. Eles são um país próprio. Têm seus próprios interesses. E nós somos uma ferramenta para Israel. E eles administram essa ferramenta muito bem. E o Trump faz parte dessa ferramenta. Então ele não chega à mesa com muita coisa para trabalhar e tomar uma boa decisão. Então disseram a ele, os amigos israelenses dele disseram, isso vai ser como a Venezuela. A Venezuela tem petróleo.
Agora nós temos o petróleo. A Venezuela tem ouro. Agora nós temos o ouro, certo? Então foi assim, levou 3 dias e tivemos que matar, sei lá, 60 pescadores. Tudo bem, no Irã vai ser igual. Podemos mudar o regime, vamos controlá-lo, vamos colocar o nosso cara lá, vai ser ótimo. E ele não tinha nada para contrabalançar isso. Nenhum fato, nenhuma realidade, nada. E achou que era uma boa ideia. E disse, certo, façam isso, façam acontecer. E claro, eles não conseguiram fazer acontecer porque nós não temos um plano para isso. Simulamos isso por anos. Não funciona. Não conseguimos fazer. Agora demonstramos que não conseguimos fazer. E, entre outras coisas, demonstramos que nem sequer estávamos preparados o bastante para a exposição das nossas vulnerabilidades, que inevitavelmente aconteceria. A primeira delas, o estreito seria fechado. Qualquer militar do Pentágono, não importa em que época, nos últimos 50 anos, estivesse falando sobre o Irã, diria que o Estreito de Hormuz é um gargalo muito estreito e pode ser fechado por vários motivos. Pode ser fechado por um grande incidente de poluição ou por um incêndio. Enfim, há todo tipo de... A guerra certamente pode causar isso. Então nós sabíamos, os militares sabiam qual era o potencial, mas eles não. Se aconselharam Trump, ele disse, bom, garantam que isso não aconteça. Só que nós não temos a capacidade de garantir que isso não aconteça. Como vimos, desde 28 de fevereiro, o estreito está praticamente fechado. Se alguma coisa está acontecendo, é porque o Irã permitiu que acontecesse. Agora, hoje saiu uma notícia na Axios, na verdade, a Axios não é a melhor fonte, mas eles têm, é meio que uma fonte israelense de vazamentos. É como se o Trump quisesse divulgar alguma coisa, ou algo assim eles publicariam para dar certa legitimidade. Então a Axios estava dizendo, não, nós tiramos de lá um certo número. Toda noite, tiramos de lá vários navios sauditas e outros navios de petróleo, gás e GNL. Nós os tiramos pelo lado de Omã. Então não se preocupem, todo o gás está saindo. E para mim isso parece muito algo que Scott Bessent gostaria de ouvir, ou que Trump gostaria de ouvir. Mas na realidade, não tenho certeza de que isso esteja ajudando. E não sabemos se isso foi verificado, porque não dá para saber o que é verdade ou não. Mas no fim das contas, ele não tem outras opções. Não pode. A via militar já era. Tentamos tudo o que os militares podem fazer e nada disso teve sucesso. E obviamente nós mesmos saímos prejudicados nesse processo. Perdemos nossas bases avançadas, levamos nossos porta-aviões e suas tripulações ao limite, sabe, até o osso, até as unhas. Gastamos uma enorme quantidade de munições e todo tipo de material que leva muito tempo para repor. Fizemos tudo isso, gastamos bilhões, centenas de bilhões de dólares. E perdemos pessoas, não sabemos quantas pessoas realmente perdemos. O que sabemos é que eles aumentaram o número para algo como 700 ou 850 feridos. O que sabe, comparado a quantos iranianos nós matamos, não é muita coisa, certo? Mas todos esses são militares. A maioria das pessoas que matamos não era militar. Então duvido que tenhamos matado 850 militares deles. Matamos mais de 3.000 pessoas deles. Mas assim como quando Israel mata pessoas, quando você tira os civis da conta e os familiares, sabe, quando você derruba um prédio, pega todo mundo. Então, na verdade, não está claro quantos militares deles nós matamos. E seria, considerando que eles são muito menores do que nós, 93 milhões de pessoas, contra os nossos 350 milhões em termos do tamanho do país. E é simplesmente absurdo. Nós não sabemos. Não é eficaz. Não parece que esteja realmente funcionando. Enfim, as ações militares não estão funcionando. Então, o que ele está fazendo? Bem, guerra econômica, que é guerra, sabe? Um bloqueio econômico sem motivo, especialmente... Não há um motivo. E o motivo é que ele não consegue vencer militarmente e não tem mais nada na aljava. Sabe, ele está puxando a última flecha. E é como se dissesse, certo, então vai ser esta guerra econômica, este bloqueio global completo como nunca vimos antes.
Agora, é claro, sabemos que tarifas não funcionam e bloqueios também não funcionam de verdade. Embargos nem sempre funcionam. Há formas de o mercado cinza e o mercado negro surgirem quando existe um vácuo. E é isso que acontece quando se interrompe o comércio ou se tenta punir as pessoas por comercializar. Quero dizer, é como a guerra às drogas neste país, certo? Sabe, nós dissemos nada de drogas, nada de drogas. E temos mais drogas disponíveis, de uma variedade maior, muito mais potentes. Quero dizer, só a maconha. Veja como a maconha é mais forte hoje em comparação com o que era há 50 anos neste país. E tudo isso é resultado do programa da DEA, quando dissemos, bem, vamos garantir que não haja nenhuma. Então, o que eles têm de fazer? Bem, eles têm que concentrar isso, têm que tornar isso mais barato, têm que produzir isso dentro do país. Bem, estamos fazendo todas essas coisas e há mais drogas circulando do que nunca. E isso sem nem contar as grandes farmacêuticas, sabe? Algumas das coisas que elas produzem e vendem, Percocet, coisas assim, todo esse tipo de coisa. Enfim, os governos são ineficazes. Nós, libertários, sabemos disso. Eu sou libertário, então sei que os governos em geral são ineficazes. Mas acho que Trump não sabe disso. E nossa política comercial com o Irã tem sido ineficaz. Ele vai insistir nisso. Na verdade, é mais uma guerra ilegal que Trump defendeu. Quero dizer, ele disse, nós vamos fazer isso. Essa é uma guerra ilegal, porque é uma guerra contra uma população. Homens, mulheres e crianças. Então ela não atende a nenhum critério de guerra justa. E o país Irã, apesar de todos os boatos e de tudo o que dizem sobre como eles são terríveis, não atacou os Estados Unidos, certo? Não atacou. Quero dizer, ele fala, bem, quando tínhamos tropas no Iraque, alguns caras pró-Irã mataram alguns dos nossos. Sim, isso faz sentido. Até que faz sentido. Você está no Iraque, numa guerra e num país estrangeiro. Pode haver pessoas lá fazendo coisas, mas eles não disseram, nós vamos matar americanos em suas casas, nós vamos atacar americanos. Eles não fizeram isso. Então não há justificativa para a guerra econômica dele, para o embargo global contra o Irã. Isso é ineficaz desde o começo. Também é problemático porque, é claro, o maior parceiro do Irã é a China. E a China também é nosso maior parceiro comercial. Então, bem, sim, nós gostamos da China. Os americanos querem comerciar com a China, mas não vamos conseguir comprar produtos chineses. Isso vai fechar a Amazon. Não haverá vendas na Amazon se não pudermos comprar produtos chineses. E isso prejudica os Estados Unidos. E é isso que a guerra econômica faz, ela sempre volta para casa. Acho que volta para casa ainda mais rápido do que a guerra militar. E ela sempre, os custos da guerra sempre voltam para casa. Mas a guerra econômica vai ser sentida bem rapidamente se de fato Trump acha que vai fazer isso. E é isso que Bessing diz, é isso que Trump diz. Mas de qualquer forma, ele não tem outras opções. Ele não sabe o que fazer. Ele não é homem o bastante. Trump não é homem o bastante para se levantar e dizer, sabe, e até culpar alguém. Ele joga as pessoas debaixo do ônibus o tempo todo. Por que não jogar uma das suas pessoas debaixo do ônibus e dizer, olha, esse cara me aconselhou mal, eu o demiti, cometemos um grande erro, sinto muito mesmo. Não, ele nunca vai dizer isso, esqueça o sinto muito mesmo. Ele não sente muito, mas ele pode culpar alguém e dizer, sabe de uma coisa? Estamos mudando de rumo. Estamos trazendo nossas tropas de volta para casa e vamos reconstruir. Bem, odeio usar um termo do Biden, reconstruir melhor as Forças Armadas, sabe? Porque nós devastamos nossa capacidade e expusemos nossas fraquezas ao mundo. Ele não tem outra escolha. É por isso que está fazendo essa coisa econômica. Não vai funcionar. Sabe, uma das razões pelas quais o Irã teve tanto sucesso ao lidar conosco, apesar de não ter uma força aérea nem uma marinha, sabe, todas aquelas coisas que Trump repetia desde o terceiro dia da guerra, é que eles estudaram como nós lutamos e olharam para o que tinham. E eles têm pessoas geniais. Eles não são apenas resilientes, são independentes.
A economia deles foi forçada a se tornar independente. A ciência, a tecnologia, os hospitais, tudo. Por causa da política americana e dos embargos, tarifas e guerras comerciais europeias que já vinham acontecendo. Então, na verdade, a nossa política anterior, ruim, os péssimos embargos econômicos de outros presidentes, a punição que estávamos impondo ao Irã havia décadas, sob presidentes anteriores, criaram um Irã muito poderoso, que entendeu como vencer os americanos nesse jogo, na sua própria região. E nós ficamos totalmente chocados com isso. Quer dizer, nós não. Muita gente não ficou chocada, mas acho que Washington ficou. Enfim, eu não sei. Anyway, I don't know. Yeah, absolutely. And as you said, sanctions don't work. They simply don't. Sim, com certeza. E como você disse, as sanções não funcionam. Simplesmente não funcionam. E há bastante material de pesquisa e vários estudos que comprovam isso. As sanções econômicas, na verdade, não atingem o objetivo político pretendido, porque seu principal alvo é a população civil, certo? Então elas atingem a população civil e querem, na prática, desestabilizar o país de dentro para fora. A ideia é que a população sofra tanto que se volte contra o regime ou o governo e, na prática, ajude os Estados Unidos a derrubar esse governo de dentro do país. Então, talvez Trump esteja buscando fazer exatamente isso, mas não funcionou. Sim. Certo. Era disso que ele e Bessent estavam falando. É isso que eles acham que vai acontecer. Mas eu não sei por que eles acham isso, porque não temos nenhuma evidência de que isso já tenha funcionado. E tem outra coisa. Quando você tem, digamos que Trump esteja certo ou que Washington esteja certo, e o Irã tem um tipo de governo autocrático, eles têm um parlamento, obviamente elegem pessoas, têm partidos diferentes. Para mim parece algo bem diversificado, quer dizer, obviamente eles estão unidos porque foram atacados e por causa desta guerra terrível. Mas vamos dizer que seja autocrático. Só para fins de argumentação. É um governo autocrático. Bem, quando você dá a um governo autocrático uma justificativa legítima para reprimir, controlar moedas, administrar o comércio internamente e talvez até racionar coisas, sabe? Por causa dos embargos econômicos e das sanções impostas àquele país. E você defende que, veja, não sou eu, o governo autocrático, que está fazendo isso. É por causa do nosso inimigo no exterior, os Estados Unidos malignos que estão fazendo isso com vocês, e dos europeus malignos que estão embarcando nisso. E adivinha? As pessoas pensam, sabe, não dá muito para contestar isso. E mais do que isso, como eu preciso de comida, energia e outras coisas para viver minha vida, na verdade não estou em posição de causar muitos problemas. Essa ideia de que podemos atiçar essas revoluções, não sei se já te contei isso, mas anos atrás, quando eu estava no curso noturno de Harvard, foi lá que eu estudei, nós tínhamos uma aula e precisávamos, isso foi em 1988, 89, antes da queda da União Soviética, mas os países do leste europeu estavam se agitando, certo? E a Polônia, lembramos de Lech Walesa e tudo mais. Então a tarefa era colocar os países em ordem, do primeiro que sairia e se tornaria livre, ou entraria na Europa, ou ficaria independente, que teria uma mudança de regime de dentro para fora até o último. E eu inverti tudo, 100%. Errei em todos os casos, porque a minha teoria era meio parecida com a de Washington hoje. Bem, se estiver realmente ruim, o povo vai se levantar. Mas o que aconteceu foi que os lugares onde eles tinham mais liberdades civis, mais comida, energia e opções, Polônia, Hungria e um pouco a Tchecoslováquia, foram os que se libertaram primeiro. Polônia e Hungria foram as líderes, porém. Foi lá que eles ficaram livres primeiro. E o último estado satélite soviético a se tornar um país independente a sair disso foi a Romênia. E sabemos como a Romênia era, sabe? E quando fizeram isso, enforcaram o senhor e a senhora Ceausescu. Os dois. Quero dizer, não foi agradável, foi duro. E desde então a Romênia tem ficado meio que correndo atrás, na verdade. Mas era o país mais reprimido em termos de liberdade e de economia. Então, quando você reprime a economia e a liberdade de um país como estratégia, se estamos fazendo isso no Irã,
o que estamos realmente dizendo é que não queremos de fato uma mudança de regime. Só queremos que as pessoas morram. E é isso que Trump está dizendo. E eu não sei se ele sabe que está dizendo isso. Acho que ele quer que as pessoas morram, sinceramente. Sabe, quando você fala quando ele usa uma linguagem nuclear, do tipo energia nuclear, sabe, linguagem de bomba atômica, e transfere isso para uma guerra econômica, você está dizendo que quer que as pessoas morram, que quer que as pessoas passem fome, que quer que elas congelem até a morte no inverno e morram de exposição ao calor no verão, porque não tem energia. É isso que você está dizendo. Mas isso não leva à mudança de regime. E podemos olhar para muitos casos. Simplesmente não leva à mudança de regime. Enfim, poderíamos falar disso o dia todo. Você pode olhar para o exemplo dos Estados Unidos, certo? Nós nos separamos em 1776. Lutamos uma guerra longa, mas lutamos contra um governo que estava quebrado. Jorge III tinha dívidas enormes, enormes. Ele tinha outros inimigos, incluindo a França, que ajudou o nosso lado. E divergem balses, membertures, drovergenis, portfórbio e sang terrestre. Enquanto nós vivíamos, sabe, as pessoas, os fundadores, algumas eram pobres, mas a maioria tinha educação. Muitos eram ricos, tinham terras, tinham escolhas, tinham opções e queriam governar. Tinham espaço para agir, espaço para elaborar estratégias, espaço para fazer isso. E é assim que se consegue uma mudança de regime bem-sucedida. Tem que haver alguma aparência de liberdade, visão e oportunidade econômica. Então, quando você sufoca um país, como estamos tentando fazer com o Irã, nunca vamos conseguir a mudança de regime que queremos. O regime pode se deslocar e mudar, mas nunca será o tipo de coisa de que Washington está falando. Então, basicamente, eles são idiotas, porque toda essa história está diante de nós. Não precisamos ser muito instruídos, as pessoas deveriam saber disso. É senso comum, na verdade, e a história comprova isso. Com certeza. E nesse contexto, houve uma reportagem chocante publicada pelo The Guardian há apenas alguns dias. Segundo a reportagem, militares americanos a bordo do USS Abraham Lincoln estão enfrentando falta de comida e de água potável. Eles também enfrentam apoio inadequado à saúde mental. Houve ainda supostas tentativas de suicídio. E sem surpresa, Donald Trump e Pete Hegseth dizem que isso é notícia falsa. E claro, o USS Abraham Lincoln, como todos nós sabemos, está mobilizado há mais de 8 meses sem atracar em terra. Então, Karen, o que você pensa sobre essa crise em curso que claramente está se aprofundando? É bom, sabe? É jogar sal na ferida para Trump e Hegseth negarem isso, basicamente para todos os familiares que estão relatando isso. Porque eu não sei até que ponto isso está sendo... Eu não acho que tenhamos denunciantes diretamente desses navios. Acho que o que acontece é que eles estão escrevendo, estão falando com as namoradas, os namorados, os maridos, as esposas, os filhos, os cônjuges, todo mundo, os irmãos e as irmãs. E a família pergunta, como estão as coisas? E eles contam como as coisas estão, e não estão bem, certo? Estou perdendo peso, não tem comida, a água não está funcionando, o sistema de energia, enfim, todas as diferentes coisas sobre o navio. Porque não é só o sistema logístico de armas que está desmoronando nesses navios. É o abastecimento de uma pequena comunidade, composta em sua imensa maioria por homens jovens, que precisam de comida, água, exercício. E eles trabalham como se estivessem num navio da Marinha. Você vai trabalhar a maior parte do tempo. Não há muito mais o que fazer, e há muito trabalho a ser feito. Mas quando você mantém as pessoas trabalhando o tempo todo assim, historicamente a Marinha teve uma coisa que as outras forças nunca tiveram, e todas elas têm inveja da Marinha por isso. A comida. Você tem bastante comida, e ela é boa, é melhor do que... É realmente boa. E a razão de ela ser boa não é porque somos a Marinha e temos que comer bem. Não é nada disso. É quando você quer que alguém trabalhe de 16 a 20 horas por dia, 7 dias por semana,
fazendo às vezes trabalho físico, às vezes exercício. Quer dizer, não trabalho físico, mas ficando de prontidão para combate a incêndios. De prontidão para treinamentos. De prontidão para tudo de que o navio precisa. Sabe, há uma coisa sobre o pessoal nos navios. Todos eles são bombeiros. Todos têm várias habilidades, porque não dá para simplesmente chamar o seu especialista. Então exigimos muito das nossas pessoas que ficam mobilizadas por muito tempo nesses porta-aviões. Pede-se que trabalhem muito duro. É difícil. Mesmo nas melhores condições. Sabe, quando aqueles caras, em Nova York, muitas vezes o navio chega, ou em Norfolk, quando o porta-aviões volta para casa, quando o grupo de combate volta para casa, o que a gente vê? Pessoas felizes saindo do navio, certo? E isso nas melhores condições. Então, o que fizeram aqui, nesta guerra com o Irã, foi, antes de tudo, não planejar duas grandes coisas que iam acontecer. Primeiro, o Estreito de Hormuz seria fechado, e foi imediatamente. Segundo, o quartel-general da Quinta Frota e o apoio logístico no Estreito de Hormuz, que reabasteceria os navios, não conseguem passar pelo Estreito de Hormuz. E isso foi alvo de ataques pesados. Então evacuamos a maior parte do quartel-general da Quinta Frota e retiramos para bem longe a maior parte da nossa logística que estava na região. Uma das coisas que fizeram com o projeto Abe Lincoln em particular e com os outros navios na região foi transferir o depósito de suprimentos deles para Diego Garcia, no Oceano Índico. Então estamos falando do Mar da Arábia, mas Diego Garcia fica, sabe, a mais de 3.200 quilômetros de distância. E também é um depósito de reserva. Não é mais um depósito de armas, eu acho, do que um local para reabastecer necessidades dos navios, como comida, água potável, itens de higiene, todas as outras coisas que as pessoas precisam. Isso, eu não acho que Diego Garcia tenha sido, desde sempre, sabe, a segunda opção nisso. Mas nós não planejamos para isso. Não planejamos a perda do quartel-general da Quinta Frota. Não planejamos a perda de várias bases no Golfo, que agora, de repente, não podiam mais reabastecer nossa marinha e outras tropas na região, porque tinham sido bombardeadas e evacuadas. Então isso já aconteceu. Quer dizer, aconteceu logo no início da guerra. E era como se eles não tivessem ideia de que isso aconteceria. Então, isso é responsabilidade da liderança militar. Porque Trump vai dizer, sabe, Trump entende muito pouco sobre tantas coisas e confia nas pessoas erradas. Então, podemos dizer que é aí que Trump tem culpa. Ele não escuta os serviços de inteligência dele. Tudo bem. Mas os comandantes militares têm uma enorme responsabilidade aqui. Planejar todos os desfechos possíveis. E se não foram eles que estavam incentivando o Sr. Trump, dizendo, a gente consegue fazer essa mudança de regime com muita facilidade, usando a Força Aérea e a Marinha, vamos bombardeá-los até haver uma mudança de regime, o que, obviamente, não conseguimos fazer. Não fizemos isso no Vietnã. Nunca fizemos, não funciona. Mas mesmo que estivessem apoiando essa estratégia, esses líderes militares de cima a baixo, todos deveriam estar planejando. Bem, e se levar mais tempo? E se não funcionar? E se ficarmos sem isso? E se perdermos esse depósito? E se perdermos essa possibilidade de base? E se isso mudar? Como é que fazemos isso? É isso que os militares fazem. É para isso que nós pagamos eles. É para isso que eles são treinados. É assim que eles pensam, porque, sabe, você tem um objetivo. Bom, nem sempre, sabe, foi o Patton que disse que nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo. Certo, ele disse isso por um motivo, porque é meio verdade. Então, quais são os seus planos depois que o plano principal desmorona? E agora, o que vocês vão fazer? Bom, esses caras, não sei quem está comandando as coisas nas Forças Armadas. Obviamente, temos Brad Cooper, um almirante que deveria saber mais. Temos outras pessoas na região, generais e almirantes de alta patente. O que eles estão fazendo? Bom, parece que o que eles estão fazendo é deixar a porcaria rolar morro abaixo. É isso que eles estão fazendo. Eles dizem, ei, você aí, vá resolver aquilo. Você, comandante de navio no porta-aviões, vá resolver aquilo.
Isso é muito... Bem, isso revela muito sobre nossas Forças Armadas, e não dá para culpar inteiramente o Trump por isso. É resultado do comportamento e das práticas das nossas Forças Armadas há pelo menos 3 décadas. Temos travado guerras, especialmente no Oriente Médio, contra pessoas que não conseguem revidar. E, quando isso acontece, você fica gordo, burro e satisfeito. Você realmente pensa, bem, todos contra quem lutamos no Oriente Médio até agora. Sim, talvez tenha levado muito tempo, mas pelo menos eles não conseguiam realmente revidar. Sabe, perdemos mais aeronaves, incluindo drones, bases e sistemas de radar. Perdemos, acho, um AWACS e meio ou 2. Um deles foi completamente destruído. Reabastecimento aéreo, todas as coisas que perdemos. Acho que é preciso voltar, talvez, até o Vietnã para ver um nível parecido de perdas de equipamentos. E o que as estatísticas nos dizem sobre essa guerra específica contra o Irã, diferente de qualquer experiência de combate anterior que já tivemos, é que essas perdas aconteceram em terra. Perdemos nossos equipamentos. A maior parte foi destruída enquanto estava parada numa pista, em algum lugar ou num abrigo. Isso é literalmente a definição de um alvo fácil. Então temos uma força militar que é um alvo fácil. E nossos comandantes estão no comando desse alvo fácil, achando que está tudo bem. Bem, se eles achavam isso, estavam errados. Deveriam ter sido demitidos há muito tempo, mas não foram. Enfim, temos grandes problemas nas nossas Forças Armadas. Isso foi revelado para nós. Não estou dizendo que poderíamos ter derrotado o Irã, certo? Porque não poderíamos. Todo o objetivo de simular aquilo, de fazer jogos de guerra e analisar passo a passo o que poderia dar errado, seria informar ao Sr. Trump que isso não pode ser feito militarmente. Eles não fizeram isso. Eles não informaram o Sr. Trump disso. Então esse foi o primeiro erro deles. O segundo erro foi não planejar para todas as coisas que deram errado. E é assim que chegamos ao navio sem comida, com pessoas, basicamente se ferindo de propósito, se jogando do navio. E não é só isso. Na Marinha, especialmente nos porta-aviões da Marinha, muita gente ali. A Marinha tem um problema de suicídio. A Força Aérea, os fuzileiros navais e o Exército também. E eu vi estatísticas algumas semanas atrás. Quer dizer, temos mais suicídios nas Forças Armadas do que nas nossas prisões federais. Agora você poderia dizer, bem, é porque temos câmeras nas prisões federais, exceto no caso do Epstein. A câmera não estava funcionando. Normalmente, é um ambiente controlado, e não há coisas com que eles possam se matar ou algo assim. Poderíamos dizer isso. Mas, na verdade, a taxa de suicídio entre homens jovens, que é o perfil demográfico presente nas Forças Armadas, já é mais predisposta. Aí você coloca esses homens sob estresse, leva para longe de casa, isola, dá a eles 1 ou 2 comandantes ruins, nenhum atendimento de saúde mental, atendimento médico precário, Ei, você tá bem? Volte ao trabalho. Seja lá o que for, você vai ter esse problema. Enfim, a Marinha já sabe disso há algum tempo. E há cerca de 5 anos, houve um grande estudo sobre os suicídios na Marinha como um todo, e eles fizeram várias recomendações. É claro, enfim, eles adotaram essas recomendações, quem sabe? Há alguns anos, 2 anos atrás, porque eu estava olhando também para o George Washington que está chegando, ele já está no teatro de operações. O George Washington está substituindo, então deveríamos tirar o pessoal do Abe Lincoln, do Teatro de Operações, e levá-lo para casa. E vamos ver se conseguimos descobrir o que realmente está acontecendo naquele navio, além dos suicídios. Então, o George Washington ficou em manutenção por 2, 3 anos. E é isso que está parado em algum lugar dos Estados Unidos, passando por reparos. E os caras têm que se apresentar. A tripulação se apresenta e trabalha. E houve um terrível aumento de suicídios em 2022 nesse navio atracado que está no porto, nos Estados Unidos. Estamos nos Estados Unidos. Eles têm todo o acesso que se possa imaginar. Mas é claro, muitos deles tinham que viver no navio. Ainda assim, fizeram um estudo
não sei, um estudo que foi determinado. Eles passaram por todo o processo e chegaram a várias recomendações. E claro, eram todas coisas de bom senso, do tipo que estaríamos discutindo agora. Você diz, bem, talvez não devêssemos sobrecarregá-los de trabalho. Talvez devêssemos garantir que tenham boa comida e água. Talvez devêssemos garantir que o ambiente deles seja o melhor possível. Não vai ser perfeito em um porta-aviões, mas há coisas que podemos amenizar. Sim, talvez devêssemos fazer isso. Aí eles disseram, bem, talvez devêssemos ter um atendimento melhor de saúde mental lá. Certo, tudo bem. Faz sentido. Todas essas coisas. E uma das coisas no relatório fazia referência ao almirante. Meu Deus, começa com Z. Não lembro o nome dele, mas ele é lá dos anos 70, talvez dos anos 60. Zumwalt. Almirante Zumwalt, um almirante da Marinha muito famoso. E ele tinha feito o que chamava de Zumwaltgrams, ou telegramas, acho, que orientavam os comandantes da Marinha sobre o que precisavam fazer. E ele tinha identificado todas essas coisas. E o relatório moderno, de 2 anos atrás, sobre como prevenir o suicídio, dizia, bem, talvez os homens da Marinha estejam matando os homens da Marinha. Ei, talvez nós da Marinha devêssemos aprender com Zumwalt, que nos disse exatamente as mesmas coisas 40 anos atrás. Por que não aprendemos com a história? Essa era a crítica. Por que não aprendemos? Bem, eles não aprendem. Não aprendem. É isso que acontece quando você tem um exército estagnado. Eles não aprendem com a história. Acham que vencer é fácil e que nada de ruim jamais acontece. E se acontecer, é só encobrir com mais dinheiro que vai dar certo. Então, tudo isso é previsível, administrável. Deveria ter sido administrável, deveria ter sido previsto, deveria ter sido planejado. E não foi. Enfim, essa situação que estamos vendo na Marinha é inacreditável. Não deveria surpreender ninguém, embora seja trágica e terrível. E claro, como americano, se esta é a linha de frente da nossa defesa global dos americanos no planeta, os americanos precisam ficar muito decepcionados, porque as Forças Armadas, no geral, sugam $1 trilhão da economia e devolvem muito pouco disso. E a contrapartida é, bem, nós nos sentimos seguros. Bem, todos nós podemos ver que temos essa disfunção. E quero dizer mais uma coisa, a saúde, obviamente, as pessoas são suicidas. Os americanos modernos, não somos o homem de Marlborough, aquele homem silencioso, misterioso, que nunca fala. Isso não é o americano, nós falamos o tempo todo. E as nossas gerações mais jovens que compõem as Forças Armadas modernas são pessoas que, de fato, estão em contato com os próprios sentimentos. Estão acostumadas a falar sobre saúde mental, sobre seus problemas. Vivemos na era das redes sociais, então somos expostos aos problemas de outras pessoas, o que de certa forma torna aceitável falar sobre essas coisas. Mas um dos problemas nas Forças Armadas, e isso não é só na Marinha, embora tenha sido identificado nos relatórios que li sobre a Marinha, mas vai além dela, em todas as forças, é que mais de 50%, e em alguns casos até 75%, das pessoas em um navio, numa unidade, seja onde for, não confiam nos profissionais de saúde mental das Forças Armadas. Elas não confiam no psicólogo pago pelas Forças Armadas, seja ele civil ou militar, não importa. Nem no conselheiro. Não confiam porque você acha, certo? Você entra no consultório e diz, estou tendo esses pensamentos malucos. Não sei. Acho que talvez eu vá sofrer um acidente ou não sinto que sou bom no meu trabalho. Você acha que isso não vai ser comunicado de volta? Isso vai ser comunicado, porque se você disse algo a bordo de um navio, que acha que não consegue fazer o seu trabalho, está pensando em se machucar, e pensou, eu poderia simplesmente me jogar dentro de uma turbina. Espere um minuto. Você pode machucar outras pessoas. E nós não vamos manter isso em sigilo. Então não é a mesma coisa que você poderia considerar em casa se fosse a um psiquiatra ou a um terapeuta, onde existe alguma expectativa de privacidade real, do que acontece entre terapeuta e paciente. Nós não temos isso nas Forças Armadas. E parte disso é porque cada pessoa nas Forças Armadas é de fato um sistema de armas.
De certa forma, todos nós somos. As pessoas nas Forças Armadas têm um papel a cumprir. E se não conseguem cumprir esse papel, estão com defeito, entende? Então, não é o melhor ambiente para incentivar as pessoas a buscar aconselhamento. Porque se elas gostam do trabalho e querem a próxima promoção, vão esconder isso. Vão esconder e dizer, bem, não vou falar com eles porque vão me tirar da minha função. Preciso desse trabalho para conseguir minha promoção. Não posso ser mandado de volta, por assim dizer, para o setor de datilografia quando meu trabalho é este outro. Certo, isso existe e a Marinha sabe muito bem disso. Na verdade, todos os militares sabem disso muito bem. Então, a ideia de que você vai resolver isso com um curativo, com atendimento de saúde mental? Não. O que precisa acontecer, e sabemos disso historicamente, sabemos disso agora, podemos ver isso se desenrolando naquele navio e em todas as Forças Armadas, é que não temos bons líderes nas Forças Armadas. Não promovemos o tipo certo de pessoas nas Forças Armadas. Pessoas que se importam mais com os homens e mulheres sob seu comando. E, claro, elas querem cumprir qualquer missão que tenham. Mas você não vai cumprir essa missão se estiver deixando todas as suas balas enferrujarem. E, na prática, o ser humano é o mais importante dos sistemas de armas pelos quais esses comandantes são responsáveis. Ainda assim, eles não tratam as pessoas dessa forma. Não as apoiam. Até agora, pelo que vimos, talvez isso aconteça hoje, nenhum oficial ou suboficial superior denunciou a situação e disse, isso é inaceitável. Tudo o que estamos ouvindo vem de familiares que estão recebendo fotos de, caras magros que perderam 14 quilos. E de pessoas dizendo, eu não consigo falar com um conselheiro, ou se eu falar com eles, vou perder meu emprego. Isso é informação de segunda mão. Onde estão os denunciantes nesses navios? Não vimos um único. Então vamos ver quando eles voltarem se vamos ter isso. Mas é uma tragédia perder essas pessoas. É uma tragédia ter essas situações nesses navios. Mas também é uma tragédia para nossas Forças Armadas sermos tão mal liderados a ponto de termos homens e mulheres em funções de decisão e liderança que não estão agindo. Estou dizendo isso agora como civil, como aposentada. Então podem dizer, bem, Karen, você não sabe como é difícil o que estamos tentando fazer. Eu até que sei, eu sei sim como é difícil. E existe uma expectativa de agir. Você tem que fazer coisas difíceis. E se essa coisa difícil for dizer, este navio não vai sair do lugar, vamos suspender as operações. Na Força Aérea, e a Marinha também faz isso, e o Exército às vezes também, se eles têm um equipamento que falha, se tem um avião que sofreu vários acidentes, ejeções, alguma coisa não está certa, eles fazem isso. Eles não sabem exatamente o que é. Pode ser um problema humano, eles não sabem. Mas eles vão deixar as aeronaves em solo ou vão interromper o uso ou o treinamento daquela missão, às vezes por um dia, às vezes é só para dar um alerta. Eu me lembro de que a Força Aérea costumava fazer isso. Faziam por tipo um dia e diziam, certo, todo mundo interrompe as atividades, vamos parar, analisar e ver qual é o problema. Pode ser qualquer coisa, certo? Pode ser um problema humano, um problema de suprimento, um problema de projeto técnico. A gente não sabe. Às vezes demora mais do que isso, se eles conseguirem identificar o problema e tiverem que dizer, não vamos voar com isso até que o problema seja corrigido. Bom, eu já vi isso várias vezes. Qualquer pessoa nas Forças Armadas já viu isso. Mesmo que você tenha servido só uma missão, provavelmente já viu algo assim acontecer. E é assim que lidamos com crises que estão se desenvolvendo, certo? Onde isso estava acontecendo nos últimos 9 meses, com esse porta-aviões específico? Onde isso estava acontecendo com o USS Ford, o Gerald Ford, que não tinha banheiros funcionando? Não só quando estava no Mediterrâneo, não só quando estava no Mar Vermelho, não só quando foi para o Mar Arábico. Quando estava no Caribe, também não tinha banheiros. Quer dizer, eles tinham um problema nos banheiros. Certo? Então, como resolveram isso?
Bem, não resolveram. Veja, não resolveram. Disseram, bem, não podemos interromper as operações. Estamos no meio de uma guerra. Bem, numa guerra realmente defensiva, como se os Estados Unidos fossem invadidos, nós também não interromperíamos as operações, certo? O Irã não vai recuar. Aconteça o que acontecer, eles nunca vão recuar. Eles estão defendendo o país deles. Mas nesta guerra, que já teve pelo menos 6 objetivos diferentes publicados, com base nos discursos do Trump, do Hegseth, do Bessent, de quem quer que seja, todos estão dizendo coisas diferentes. E aí todos voltam para, bem, é mudança de regime, o que é tipo a gelatina dos objetivos, certo? O que é isso? Mudança de regime. Tivemos uma mudança de regime. Matamos todas as pessoas deles e eles ficaram com um novo regime. Pronto, confere, vamos embora, certo? Mas não. O que queríamos dizer era uma mudança de regime cujo resultado a gente goste, ou seja lá o que for. É tudo muito nebuloso, tá? E esse é o principal objetivo ao qual eles se agarram. Sem arma nuclear. Bem, eles não têm uma arma nuclear. Então esse também é um objetivo bem descabido, que não está claro do que você está falando. Capacidade nuclear? Nós não queremos energia nuclear. Enquanto isso, estamos propondo à Arábia Saudita, sim, vocês podem ter uma arma nuclear. Então é muito incoerente. Esses são nossos 2 principais objetivos, mas não temos um objetivo real de defesa. Não há defesa, certo? Defender Israel. Vamos ser realistas. Ninguém nos Estados Unidos se importa em defender Israel. Só Washington se importa em defender Israel. Nós nem temos um tratado de defesa. Não temos nenhum tratado de defesa mútua com Israel. Por que acharíamos que defender Israel é uma razão primária e importante para ir à guerra? Bem, não achamos. Então eu reconheço que os comandantes têm dificuldade para explicar às suas tropas por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Porque isso não é realmente... É uma guerra ilegal, em primeiro lugar, e foi iniciada sem motivo, sem justificativa. Mas ela também vem sendo conduzida de uma forma que é ilegal por si só. E isso perturba as pessoas que prestam atenção nisso. Por exemplo, você se lembra de quando a Marinha, a nossa Marinha, de repente abriu fogo contra um navio que voltava dos jogos de guerra no Oceano Índico. Era um navio totalmente desarmado, com cadetes navais iranianos e uma tripulação. Eles nem tinham armas. E foram avisados, abandonem o navio ou vamos bombardeá-lo. E então, 1 minuto depois, ou algo assim, lançaram torpedos contra eles. Dispararam 2 torpedos e não resgataram as pessoas. Basicamente, eles simplesmente foram embora. Ficaram vendo essas pessoas se afogarem e disseram missão cumprida. Bem, isso aconteceu logo no começo. E então, é claro, temos a Escola das Meninas, ou a Escola das Crianças, que era a Manab 168, o pessoal da Manab 168. Talvez se pensasse que essas crianças eram filhos de oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana. E aparentemente, uma IA israelense considerou que era um alvo legítimo, porque, bem, essa seria uma forma psicológica de prejudicar o nosso inimigo. Vamos matar todos os filhos deles enquanto estão na escola. Isso é um alvo ilegal. Nossos militares reconhecem isso. Eles veem isso e dizem, bom, o que você quer que eu faça? Bom, vamos matar algumas crianças. Vamos matar alguns cadetes navais iranianos que não estão armados. Bem, é preciso ter um objetivo muito bom e sólido para justificar estar lá, para contrabalançar a forma como estamos fazendo as coisas, que é muito desonrosa. E isso é difícil. Então, os comandantes provavelmente não podem dizer aos seus subordinados, bem, esta é uma missão que realmente vale a pena. O futuro dos Estados Unidos depende disso. Não depende. Sabe, eles vão mentir para os seus subordinados. Então, os militares são colocados numa situação difícil. Mas isso acontece porque o alto comando militar não reagiu e não disse ao Sr. Trump o que aconteceria se ele insistisse em fazer isso. Veja, o problema todo está doente de cima a baixo. Os homens na ponta não conseguem fazer o trabalho deles, não recebem o que precisam, nem mesmo comida e água.
Os chefes estão fazendo o trabalho deles, e os comandantes intermediários também não estão fazendo o trabalho deles. Então, ninguém está cuidando de ninguém. Somos ineficazes como força militar. E o mundo inteiro vê que somos ineficazes. Isso, por sua vez, põe nosso país em risco e nos torna mais fracos. Literalmente, estamos mais fracos. Mas quando todo mundo sabe que você está mais fraco, sabe, há muita fachada em torno de quão durão um país é, certo? E nós jogamos esse jogo. A maioria dos países, nossos concorrentes quase equivalentes, também joga esse jogo. A Coreia do Norte joga esse jogo muito bem. Eu tenho armas nucleares, eu tenho forças armadas, eles marcham lindamente, não sei o quão bem eles lutam. Nós os mandamos para a Rússia para aprender a lutar contra os ucranianos, e eles fizeram isso. Mas, na verdade, somos um país pequeno, com uma economia muito pequena. Um governo totalmente centralizado, autocrático, uma ditadura, pode-se dizer. Mas eles vendem a história de que somos muito durões. Bem, nós vendemos essa história. Mas agora todo mundo consegue ver que isso não era verdade no nosso caso. Então somos altamente vulneráveis a tudo isso. Enfim, isso me deixa muito chateado. Obviamente eu não quero que as pessoas cometam suicídio. Não quero que as pessoas fiquem sem comer. Não quero que as pessoas sofram acidentes porque estão sobrecarregadas, estressadas e enlouquecendo por terem uma liderança ruim e uma missão ruim que precisam cumprir, sem nenhum suprimento para fazer isso. Eu não quero que essas coisas aconteçam. Mas Trump permitiu que tudo isso acontecesse. E os militares também. Juntos, os dois são culpados. Com certeza. E é claro, além das questões puramente humanitárias, há também uma falha estratégica. O USS Abraham Lincoln acabou se tornando um símbolo de um problema mais amplo dos Estados Unidos, a sobrecarga militar. Essas guerras sem fim levam na prática ao esgotamento. E também à incapacidade de ajudar os aliados dos Estados Unidos ou até mesmo de estar em condições de defender seus próprios recursos. Na região. E também deveríamos pensar que mensagem isso passa aos aliados dos Estados Unidos, aos países que dependem da proteção americana, da proteção militar americana. E, claro, há uma boa discussão a se fazer sobre se esses países estão de fato ocupados e se são realmente soberanos, em muitos casos. Mas essa também é uma questão aqui. Se os marinheiros americanos estão, na prática, exaustos e são maltratados, e eu não acho que isso seja exagero, se eles estão sendo maltratados, Washington pode prometer de forma crível aos aliados dos Estados Unidos que terá as forças disponíveis para defendê-los quando precisarem? Não, bem, e nós já vimos isso. Quer dizer, os estoques de Patriots da Coreia do Sul e de outros países que têm esses sistemas foram enviados para a região. Alguns foram dados à Ucrânia, mas muitos foram usados no Oriente Médio. E tivemos que tirar de amigos e aliados. Sabe, Trump simplesmente ficou irritado e cortou o exercício com a Coreia do Sul. O exercício regular, naval, marítimo, aéreo e terrestre que eles fazem o tempo todo repetidamente. É algo regular. E ele reduziu a participação pela metade, eu acho, de última hora, como protesto, porque a Coreia do Sul não estava sendo adequadamente entusiasmada com o fiasco do Irã. Então, de novo, isso é meio estranho. Mas sim, os outros países, já estamos vendo isso. Quero dizer, aliados que, como a América, atrelaram economicamente seu destino aos Estados Unidos, inclusive por meio de relações militares com os americanos. Todos eles na Europa, na região do Pacífico e, obviamente, no Oriente Médio, estão procurando criar um plano de reserva. Em quem, afinal, eu posso realmente confiar? Porque não posso confiar nos americanos. E não é só porque eles mentem, porque Trump é um grande mentiroso. Não há dúvida disso. Mas todos os presidentes mentem. Trump faz isso de forma muito espalhafatosa, e eu acho com mais frequência, mais consistentemente do que tantos outros presidentes. Principalmente porque ele adora a mídia.
Ele está constantemente, sabe? Está sempre por aí dizendo coisas e mente um pouco mais do que presidentes anteriores. Mas, como fala o tempo todo, a gente percebe mais. E aí os outros países percebem, ei, talvez não dê para contar com esse cara. É um pouco estranho. Então eles veem que temos um exército esvaziado. Isso é muito bem percebido por amigos, aliados e inimigos igualmente. Então sim, todo mundo está cuidando de si mesmo. E de novo, isso faz parte da vitória iraniana, porque o Irã venceu essa guerra. Quer dizer, não há dúvida de que o Irã queria. Eles queriam na primeira semana, quando não derrubaram. Certo. Então nosso objetivo era uma mudança de regime. Bem, isso não aconteceu. Eles venceram quando não desistiram, quando se recusaram a se curvar aos Estados Unidos. Venceram quando, na prática, controlaram Hormuz logo no início e depois criaram um sistema de passagem. Quero dizer, é possível entrar e sair do Estreito de Hormuz. Mas você tem que passar pelo órgão que controla isso, que é a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, hoje realmente controlada pela Guarda Revolucionária Iraniana. Mas, enfim, eles venceram a guerra. E agora a guerra é um exemplo que reforça a narrativa iraniana. Os Estados Unidos não são confiáveis. Eles não vão proteger seus aliados na região. Então, quando se olha para os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein e até Omã, quer dizer, o que Trump disse sobre Omã? Nosso aliado. Omã era nosso aliado. E Trump disse, vamos bombardear Omã pesadamente se eles não fizerem o que mandarmos. Então o Irã fica ali e diz, seu aliado acabou de ameaçar bombardear vocês. Vocês não podem contar com eles. Eles não vão realmente cuidar de vocês. Eles não levam suas responsabilidades a sério. Sabe, Trump assinou o memorando de entendimento e depois o rejeitou. Bem, ele assinou primeiro, então não cumpriu a palavra. E isso fortaleceu a narrativa iraniana. Não fortaleceu em nada a nossa narrativa. Fortaleceu a narrativa iraniana de que não se pode confiar nos americanos. Eles vão dizer coisas e depois vão destruir tudo. E claro, quantas vezes nós os bombardeamos ou ajudamos Israel a bombardear negociadores? Antes disso, quantas ameaças fizemos? Quantas tentativas reais de assassinato ajudamos a fomentar antes disso? Estamos negociando. Não, mas vamos matar os negociadores. Bem, tudo isso alimenta a narrativa de uma nova ordem mundial ou de uma ordem mundial diferente. Não sei se é uma agenda oriental do BRICS ou da nova ordem mundial. Mas tudo que estamos fazendo alimenta exatamente isso. E quem tem dinheiro sólido? Quem tem ouro? Bem, a China tem algumas questões financeiras, mas tem uma economia grande e bastante ouro. A Índia tem muito ouro. Não sei sobre a rúpia deles, mas eles têm muito ouro. A Rússia está cheia de ouro e o rublo russo está bem, certo? Sabe, há maneiras de trabalhar com a Rússia. A Rússia vende para o mundo inteiro, para todo mundo. E seja num navio, sabe, num navio misterioso ou o que for, quero dizer, eles estão exportando, estão fazendo negócios. Então, há pessoas neste mundo que têm uma economia funcionando em conjunto. Há países neste mundo que têm programas de segurança que funcionam em conjunto. E adivinhe só, os Estados Unidos estão sendo cada vez mais deixados de lado. Nós estamos sendo, sabe, é quase como se estivéssemos sendo contidos. Como a estratégia de contenção que tivemos para a Rússia todos aqueles anos atrás, para a União Soviética, que era, bem, nós não seguimos isso de fato. Fomos além da contenção. Mas sabe, a ideia de contenção era, vamos simplesmente mantê-los meio que lá. Não vamos deixá-los se expandir, seja lá o que for. Essa arrogância global que tivemos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas agora o resto do mundo, não apenas um país, mas grupos inteiros de países, continentes inteiros, estão dizendo que a América é grande. Sim, eles são perigosos. Têm muitas armas nucleares, elegem um novo presidente. A gente não sabe o que está acontecendo. Qual é a verdadeira agenda deles? É difícil dizer. Eles têm problemas. Têm 40 trilhões de dólares em dívida que não vão pagar.
Então, o que as pessoas fazem? Bem, vamos tentar contê-los. Não vamos comprar mais da dívida deles, porque não é um bom risco. Não vamos firmar tratados com eles, porque eles não vão cumpri-los. Não vamos fundir nossos militares, exceto com Israel, certo? Bom, na verdade, essa fusão das nossas forças armadas com Israel é um enorme incentivo para todos os países do mundo não trabalharem com o nosso governo, porque você também está trabalhando com os israelenses. Você está trabalhando com a ideia de que se você trabalhar com nossas forças armadas, quiser ter um contrato com o Departamento de Defesa, quiser participar de um sistema conjunto de armamentos, bem, você não pode mais fazer isso, porque agora fundimos nossos militares. Eles aprovaram as seções 219 e 218, seja lá qual for, 224 da NDAA, incorporando as Forças de Defesa de Israel ao nosso sistema. Então agora é quase como se a gente não quisesse que as pessoas trabalhassem com a gente. A gente quer se fechar. Quer dizer, porque se você estivesse planejando isolar seu país do comércio, da compra de dívida, de alianças, tratados e coisas mutuamente benéficas com o mundo, tudo o que estamos fazendo é o oposto disso. Tudo o que estamos fazendo é ensinar, dizer e explicar ao mundo: não, vocês não vão querer lidar com os americanos. Eles são colonizadores do século XX. Agora estão ligados demais a Israel. Não são confiáveis e não sabem lutar. Não trazem nada para a mesa, porque nossas armas são melhores. Quero dizer, o que a Rússia tem em termos do Oreshnik deles, o que o Irã mostrou que tem, eles conseguem superar todas as nossas defesas. Sabe, os interceptadores PAC-2 e PAC-3 do sistema Patriot que usamos em Israel, já usamos a maior parte dessas coisas. Eles não são, de fato, uma defesa tão boa. Quero dizer, você pode lançar um míssil e nós temos que gastar $2 milhões em interceptadores só para tentar derrubar um míssil. Então, o mundo todo vê isso e pensa, bem, sabe de uma coisa? Precisamos nos afastar. Vamos descobrir quem tem um material bom, quem tem dinheiro de verdade, quem tem dinheiro confiável, quem tem... E uma boa relação dívida-PIB. Bem, não são os Estados Unidos. Nós não somos mais o aliado de preferência, o que é muito ruim para os americanos. Na verdade, o resto do mundo vai ficar muito bem. Mas sim, tudo isso revelou algumas coisas que eu não acho que tenham sido assimiladas. Agora, obviamente a energia está comprometida, os fertilizantes estão comprometidos, o hélio está comprometido, sabe, temos uma economia global, temos o El Niño, estão dizendo que os alimentos serão impactados. Temos essa guerra entre Ucrânia e Rússia, na qual estamos apoiando a Ucrânia e que estamos prolongando. Uma guerra que, na minha opinião, deveria ter terminado 3 anos atrás, se não antes. Ela nunca deveria ter começado. Mas depois que começou, deveria ter terminado naquele primeiro ano. Não acabou. Ainda está acontecendo. E os portos, a exportação de produtos russos, de grãos ucranianos e de produtos agrícolas também estão sendo afetados por essa guerra contínua, que nunca termina e que nós estamos pagando até certo ponto, em grande medida. Então, tempos difíceis estão chegando. Isso vai afetar os americanos muito negativamente. E onde estão os nossos amigos? Bem, nós afastamos todos eles. E aqueles que não afastamos, na verdade, já não confiam mais em nós. E os que ainda confiam realmente não vão mais comprar nossos títulos do Tesouro, porque não podem correr o risco de usar o dinheiro dos próprios contribuintes para jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim, quando temos uma dívida de $40 trilhões, aumentando 2,5 trilhões por ano, com base no ritmo atual que Trump está mantendo. E não é só o Trump. Quer dizer, é o Estado profundo, é o Congresso. Não há incentivo em Washington para resolver esse problema. Eles simplesmente imprimem mais dinheiro e agora estamos recomprando a nossa própria dívida. Nem conseguimos vender todas as letras do Tesouro, então o Tesouro vai recomprá-las com dívida futura. Então não somos uma aposta segura. Isso ficou exposto. Não só a fraqueza militar, mas tudo, de modo geral. Então, não estou descartando o que falamos no começo sobre guerra econômica. Claramente, Trump está dizendo que vamos fazer isso.
Mas é preciso ser capaz de sustentar isso. Se ninguém estiver realmente negociando com você, se não estiver comprando seus títulos do Tesouro de curto prazo e não se importar em usar ou não o SWIFT para fazer transações, talvez simplesmente procure outro lugar para conseguir o que precisa para governar seus próprios países, para atender suas próprias populações. E eu não sei se o Trump entende isso. Não sei porque eu não sei. Não sei se o Bessent entende isso. Sabe, as pessoas acham que o Bessent é muito inteligente, mas eu vi algumas coisas, quer dizer, não tenho certeza. Não tenho certeza de que ele realmente seja. Nós não temos os melhores e mais brilhantes comandando nosso país e, aliás, nem nossas forças armadas. E temos que conviver com isso. O que isso significa? Eu não sei. Isso mesmo, exatamente. E é interessante, porque há tantos especialistas. E eu acho que um bom número de especialistas em políticas públicas agora diz certo, os Estados Unidos precisam realmente reduzir seu compromisso militar no exterior. E certamente esse é o caminho certo. É o que deveríamos fazer. Mas eu sinto que essas falhas que estamos observando, como os Estados Unidos ficando sem mísseis, sem outras armas e sem interceptadores, e agora, é claro, com a Marinha dos Estados Unidos, eu sinto que o governo Trump e esses verdadeiros belicistas e linha dura vão usar isso como argumento para dizer, vejam só, na verdade precisamos aumentar drasticamente nossos recursos. Não basta um orçamento de $1,5 trilhão, agora precisamos de um orçamento de $2 trilhões. Você acha que é esse o caso? Eu concordo. É exatamente isso que eles vão fazer com isso. E é por isso que sou tão crítico da nossa liderança militar, do nosso sistema de aquisição militar, do complexo industrial militar, do Congresso. Sabe, eles têm um papel aqui, mas se recusam a cumpri-lo. Eles não fazem o que o povo quer. Fazem o que querem as pessoas que financiam suas campanhas. E sim, vão usar isso para não mudar o nosso paradigma. E o que vai acabar acontecendo? E nós, contribuintes, vamos arcar com isso na medida em que pagamos impostos, é que nosso país vai quebrar por causa disso. Mas o que eles vão fazer é continuar jogando $1,5 trilhão por ano, talvez mais, em um modelo militar do século XX, que é o modelo com que estamos lutando. Enquanto isso, estamos em 2026. Já passou um quarto de século no século XXI. E sabe de uma coisa? China, Rússia, Índia, os países do Pacífico e cada vez mais, o Irã e outros países do Oriente Médio, o que eles estão fazendo? Bom, eles estão de fato entrando no ritmo do século XXI. Estão dizendo, até a Ucrânia. Na verdade, uma das razões pelas quais estamos continuando a guerra na Ucrânia é porque a vemos como um laboratório de batalha para novos sistemas. E não nos importamos com quantos ucranianos morrem. Não nos importamos se eles destruírem ou perderem metade do país para a Rússia. Talvez mais. Não nos importamos com o que é bom para os ucranianos. Mas não temos americanos que vão até lá e perdem a vida para lutar uma guerra moderna. Então vamos fazer os ucranianos fazerem isso e ver o que os russos podem trazer para a mesa, que é bastante coisa. E ver o que os ucranianos conseguem fazer sob pressão. E, obviamente, guerra de drones, sabe, os ucranianos eles são avançados em computadores e esse tipo de coisa. E eles sempre foram russos. Quer dizer, os russos. Não quero pegar no pé dos ucranianos, mas é meio que Rússia, certo? Kiev é uma cidade russa. Volta àquela vez em que Putin deu uma aula de história para Tucker Carlson, anos atrás. É tipo, por que você está me contando toda essa história? Historicamente, a Rússia, assim como o Irã, está cheia de matemáticos e físicos. E eles entraram muito cedo na revolução dos computadores, da internet, da tecnologia da informação e agora da inteligência artificial. Com muito apoio do Estado, claro, mas também pelo simples fato de terem muita gente boa nisso. Você sabe, você vai criando seus centros de especialização. E eles tinham esses centros. Então a Ucrânia, lutando contra a Rússia, é de certa forma algo de ponta.
Obviamente, há guerra de drones e algumas outras coisas que evoluíram como resultado dessa guerra. Os Estados Unidos adoram isso. A gente pensa, sim, vão lá morrer e nós vamos pegar parte dessa tecnologia, ver como ela funciona e aprimorá-la. Mas essa é a única forma de o nosso exército colocar um pé no século XXI. Caso contrário, temos um sistema antigo que funcionava bem quando havia dinheiro fácil. Temos um enorme sistema de aquisição que não é muito ágil. Eles praticamente se recusam a fabricar qualquer produto para o Pentágono que não dê alto lucro, tem um longo prazo logístico e exige a manutenção vitalícia, extremamente cara do início ao fim, feita pelas contratadas. É isso que é o F-35. Nós não fazemos a manutenção do F-35. As contratadas fazem a manutenção do F-35. Elas têm que fazer. Isso já vem embutido no projeto, porque é daí que vem o lucro delas. Ele combate guerras? Ele vence guerras? É muito confiável? Não. Ele tem uma taxa de apenas 25% de capacidade plena para cumprir missões. E já está em operação há anos, está espalhado pelo mundo inteiro esse F-35. Ele não voa com muita frequência, não voa muito bem. É ruim em condições meteorológicas diversas. Mas isso não importa, porque é altamente lucrativo. E a cadeia de manutenção, a cauda de manutenção desse negócio é enorme. A cadeia logística é altamente lucrativa para essas empresas. Então, todo o nosso modelo está quebrado. Ele funcionava bem há 50 anos, 40, 30, 10. Não funciona. Não funciona. Estamos no século XXI e estamos jogando dinheiro num paradigma do século XX, no modelo de aquisição do século XX que precisa ser completamente destruído. Não dá para sair disso só com reforma, certo? As pessoas tentaram reformá-lo por 40 anos. Não pode ser reformado. Tem que ser quebrado, esmagado. Eu odeio dizer isso, mas é a mesma coisa que Israel está fazendo com Gaza. O que eles estão fazendo com Gaza? Estão tomando a terra, matando as pessoas e destruindo a história com tratores. Eles estão apagando isso. E isso é trágico, porque é imoral, é errado, é desumano. Mas essa abordagem é o que você precisa fazer para consertar o sistema de aquisições das Forças Armadas. Você realmente tem que destruir, tem que reduzir tudo a pó e reconstruir algo que funcione. Reforma não vai funcionar. O sistema é resistente à reforma, certo? E não importa o que você queira fazer. Eles vão esperar passar o próximo presidente. Vão trair o atual governo, ou seja, lá qual for. Quer dizer, eles traem todos eles. Trump é sensível a isso? Porque acha que não deram ouvidos a ele em 2016, 2017, não deram ouvidos a ele. Eles não dão ouvidos a presidente nenhum, Trump. E você não é especial nesse aspecto. O sistema funciona para o próprio sistema. Ele precisa ser destruído. E nós precisamos descobrir como defender o nosso país. Nada disso vai acontecer. É exatamente como você disse. Eles vão jogar o dinheiro no sistema antigo. É onde está o lucro. E até o país inteiro quebrar, até não conseguirem pagar as contas da Previdência Social e do Medicare por causa da conta militar, como vamos lidar com isso? Não vai ser bonito. Não vai ser bonito. E aí, sabe, como consertar isso sob esse tipo de pressão? Vai ser muito difícil. E mais uma vez, essa é a minha frustração com a atual liderança militar. Eu não vejo isso neles. Agora, talvez em particular, eles tenham algumas ideias. Talvez em particular estejam pensando, ei, o que estamos fazendo não está funcionando. Precisamos fazer melhor, precisamos fazer de outro jeito, de um jeito muito diferente. Mas eu não estou ouvindo isso. Não estou vendo isso. Até nos anos 80 e 90, tínhamos reflexões interessantes surgindo das nossas escolas militares, das escolas avançadas. Eles analisavam cenários e perguntavam, como podemos fazer isso? Surgiam coisas interessantes nos anos 80 e 90. Mas, com essa obsessão pelo Oriente Médio, não estamos recebendo nada desse tipo de reflexão de militares que lutam guerras. Não estamos vendo isso. Agora, de onde isso está vindo? Bem, Israel é uma fonte da nossa inovação. Well, Israel is a source of our innovation. This is a big problem.
Esse é um grande problema, porque Israel não compartilha a moralidade americana na guerra. E, na verdade, nós adotamos a deles. É por isso que não nos comportamos como há 40 anos. Na verdade, lutamos como uma IDF gigantesca, mal treinada e mal disciplinada. Isso é horrível. Quer dizer, eu odeio dizer isso, mas sabe de onde vêm as ideias? Elas estão vindo das pessoas erradas, certo, neste momento. E onde estão as pessoas certas? Bem, elas já deixaram as Forças Armadas. Elas não vão fazer isso. E também, sinceramente, como vamos recrutar pessoas para a Marinha agora, depois de termos embarcado no Lincoln, se nem sabemos o que vai acontecer quando Washington voltar para casa? Eles estão no Japão. O Japão é o porto de origem deles, mas eles já estão lá há algum tempo. Então, sabe, não é como se eles tivessem acabado de chegar dos Estados Unidos. Não, não é isso. Eles vão ter problemas parecidos se ficarem tempo demais. A mesma coisa que aconteceu com os outros 2 porta-aviões vai acontecer lá. Então, como é que você vai recrutar essas pessoas? Como você vai ter um exército cheio de americanos que querem servir ao país? Do jeito que estamos agindo, do jeito que operamos, pelos tipos de guerras em que o presidente escolhe se envolver, pelas coisas que ele faz, matando crianças, explodindo cadetes em um navio desarmado. Sabe, vocês vão se comportar desse jeito? Quer saber? A gente mantém nossos filhos fora das Forças Armadas. E quantas pessoas já estão fazendo isso? Muitas. Muita gente está dizendo não. Muita gente ligada às Forças Armadas volta, é como uma cultura militar. Seu pai serviu, sua mãe serviu, seu tio serviu, então nós vamos servir, não. São justamente essas pessoas que estão dizendo, eu não quero que você entre para as Forças Armadas. Então, temos problemas enormes pela frente. Eu não sei de onde vai vir a capacidade intelectual ou a vontade em Washington. Então, talvez caiba as pessoas dizerem, bem, nós não vamos mais fazer isso. Eu não sei. E Karen, talvez uma última pergunta. Eu sei que você levantou muitos pontos importantes, muitos temas importantes e vários lados dessa questão que poderíamos discutir por muitos e muitos episódios, por horas. Mas, se você tivesse que resumir, olhando para a situação de uma perspectiva mais estratégica do que humanitária, porque todos nós sentimos muito por esses marinheiros e o custo humano desta guerra, de modo geral, é absolutamente trágico, o que mais preocupa você? A condição dos marinheiros, o nível de prontidão da Marinha ou a falta dele? Ou a possibilidade de que a liderança política em Washington nem sequer compreenda plenamente as limitações das Forças Armadas, as limitações das Forças Armadas dos Estados Unidos? Eu escolheria eles de último para primeiro. Quer dizer, temos uma classe governante de pessoas que cada vez mais não serve de verdade. Ou se serve, tem suas próprias agendas. Temos alguns militares no Senado e na Câmara, sabe, que são muito pró-guerra. E isso eu acho interessante porque, historicamente, os militares são, na verdade, os mais relutantes em entrar em guerras desnecessárias. Então, não temos no Congresso pessoas que realmente entendam os militares. Nossos presidentes, cada vez mais, não tiveram experiência militar alguma. Quer dizer, sabe, durante a minha vida, muito poucos tiveram. Carter passou um tempo em um submarino, sabe, na Marinha. Mas a maioria deles não tinha experiência militar significativa. E sabe, a gente fala do George Bush pai, sabe? Quer dizer, ele foi abatido, não continuou a carreira militar, basicamente só ganhou uma credencial e foi isso. Então, sim, a classe dominante e a oligarquia, claro, os caras da tecnologia e todas as pessoas que fazem política pública, eles não entendem capacidade militar. Para eles é algo caricato. Bom, fazemos isso e fazemos aquilo. Vão lá e façam. Façam acontecer. Eles não têm a menor noção. Então esse é um grande problema. E tudo bem, porque se não estivermos travando guerras por toda parte, se não formos um império, eles realmente não precisam entender disso. Eles não precisam entender isso, mas aparentemente acham que é como um brinquedo.
que agora que são presidente ou agora que estão no Congresso, precisam realmente, sabe, fazer essa coisa sobre a qual não sabem nada. Então, esse é o maior problema. E você poderia dizer que poderíamos colocar pessoas melhores no comando. Mas como fazer isso? Trump era o candidato ideal contra a guerra. Era ideal. Ele dizia, não vamos fazer guerras, vamos trazer as tropas de volta para casa, vamos colocar a América em primeiro lugar e não vamos nos preocupar com o mundo. Vamos nos preocupar conosco mesmos. Então, basicamente, não vamos ser um império. Foi isso que disseram repetidamente as pessoas em 3 campanhas diferentes das quais ele participou. E ele foi eleito 2 vezes. E neste último mandato, que é o mandato dele de fim de governo, ele está fazendo tudo o que disse que não faria. Então, como você pode culpar os eleitores? Não pode culpar os eleitores. A gente tenta fazer a melhor escolha, mas não dá certo. A outra grande questão é que o império morreu. Não existe mais império. E isso fica claro pela nossa falta de capacidade de impor a nossa vontade, com nossos navios no mar, com a marinha, a força aérea e todas as forças que temos. Se não conseguimos impor a nossa vontade, o mundo inteiro vê isso agora. Então o império já era vazio por dentro, já estava em declínio. Mas agora é como se potências militares de 4ª categoria, como o Irã, sem ofensa ao Irã, mas sabe, é um país menor, não tem uma grande força aérea. Como o Trump diz, não tem força aérea, não tem marinha, tem um exército, seja lá o que for. Potências militares de 4ª categoria conseguem se impor de forma bastante eficaz e ditar as regras contra uma força dos Estados Unidos. Elas fizeram isso, estão fazendo agora e vão continuar fazendo. E não há como reverter isso. Então isso por si só já prova que se a América ameaça alguém, é só, sabe, uma ameaça vazia. Podemos causar danos? Claro. Podemos impor nossa vontade e mudar a estrutura de poder? Não. Vamos perder todas as guerras futuras. Se perdemos para o Irã, o que claramente aconteceu, essa mensagem já está circulando por aí. Então, muita coisa em que os americanos acreditam sobre suas forças armadas e sobre sua posição no mundo está flagrantemente errada. Talvez os americanos sejam os últimos a descobrir isso. Muitos deles estão começando a perceber. Mas muita gente ainda diz, não, a guerra é boa, estamos acabando com eles, sabe, estamos fazendo todas essas coisas. Mas o mundo inteiro concorda que não é esse o caso, que já não somos mais um império eficaz. Somos um império em declínio, possivelmente em rápido colapso. Então é isso que eles pensam. E eles têm essa guerra, e o Irã lhes deu muitas provas disso. E aí, é claro, os soldados, quer dizer, os marinheiros, as pessoas das Forças Armadas que estão servindo, ninguém quer fazer isso. Sabe? Ninguém quer fazer isso. Agora, acho que o que eles vão fazer é o seguinte. Se você quiser uma força policial, eles talvez trabalhem como mercenários na Ucrânia. Talvez queiram trabalhar para forças de segurança da ONU, onde recebem muito dinheiro e têm folgas garantidas e tudo mais. As pessoas querem fazer a coisa certa. Elas querem ser policiais. Algumas querem ser policiais globais. Mas não vão trabalhar para o Exército dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos ou a Força Aérea dos Estados Unidos para fazer isso. Há muitas oportunidades de trabalhar em lugares onde vão tratá-las melhor, dar equipamentos melhores, mais tempo de folga e não abusar delas, nem chamá-las de mentirosas quando reclamam de algo ou relatam um fato que está acontecendo com elas e dizem, não, você está mentindo. Bem, sabe de uma coisa? Eu posso ganhar $400 mil por ano. E eles nunca vão me dizer que estou mentindo. E eu posso fazer trabalho mercenário. Quer dizer, eu pessoalmente não posso fazer isso. Mas os caras das nossas Forças Armadas podem encontrar oportunidades melhores. E eu acho que vão encontrar. Que já estão fazendo isso. E aí acabamos com umas Forças Armadas cheias de pessoas que estão lá porque é o único emprego que conseguem. E isso agrava ainda mais o problema de como treiná-las, como manter o moral delas, como colocá-las no nível necessário.
todas essas coisas, certo? Então está falhando nesses 3 pontos. Mas acho que o problema político está no nível estratégico. Porque como é que consertamos nossa política? Como conseguir um Congresso em geral, não todo mundo no Congresso, mas um Congresso que, de modo geral, realmente entenda os militares. E um presidente que entenda quais são nossas capacidades reais e que não, quando você diz a ele que não dá para fazer, responda: não, vocês estão mentindo. Façam. Foi o que ele fez no Irã, certo? Certo. Então, como você muda isso? Eu não acho que seja possível. Mais uma vez, eu sou libertário, então estou virando as costas para todas essas pessoas. O Estado é corrupto, sempre é corrupto, é grande demais, está desmoronando. Eu não quero fazer parte disso, vou ficar de fora. Sabe, quando tudo vier abaixo, talvez só caia um pouco de poeira em mim. Quer dizer, essa é a minha esperança. Eu não sei como consertar isso, essa ideia de que ele pode se reformar. Eu não estou otimista de que possamos nos reformar. Acho que vai ter que piorar muito, e aí haverá uma mudança de paradigma. Espero que essa mudança de paradigma seja abandonar os sonhos de império e simplesmente cuidar, sabe, que tal voltarmos a um governo constitucional? Sabe, se quisermos fazer uma guerra, que o Congresso declare a guerra. Por mim, tudo bem, mas estamos muito longe disso agora. Mas isso está acabando. Sim, acho que isso que estamos vendo nesse porta-aviões é emblemático. E é lamentável que sejam suicídios. Mas é a ideia do suicídio de acabar conscientemente com a própria vida, porque você não aguenta mais. Esse é o símbolo das nossas forças armadas de 2 trilhões de dólares, de 1,5 trilhão de dólares. Esse é o símbolo. Elas estão acabando consigo mesmas. Não há esperança, eles não conseguem consertar isso, e isso precisa acabar. E então, sabe, seja lá o que for. Agora, existe aconselhamento para o complexo militar industrial? Não. Não há aconselhamento, só há dinheiro. Então o dinheiro deles vai secar e eles vão encontrar outras coisas para fazer. Essa é a única solução. E isso é, de certa forma, muito triste para eles, certo? Assim como para as famílias que perderam seus familiares em situações desesperadoras de suicídio. Algo irreversível e terrível. E esse é o sinal claro para o complexo militar industrial. Ele vai enfrentar isso. Na verdade, já está enfrentando. Não há dinheiro suficiente no mundo para consertar isso. Se eles não tiverem a visão certa e as ideias certas sobre o que querem que sejam as nossas forças armadas. Elas não podem ser apenas uma fonte de lucro. Precisam representar algo. E atualmente não representam. E todos nós estamos percebendo isso. Muito bem colocado. Karen, muito obrigada por participar e por um bate-papo assim tão fascinante. Grande prazer em receber-te. Estou ansioso para o próximo episódio.